Bueno, entonces empezamos más una mesa de 50 diálogos de Abya Yala. Pues recordar un poco que esto es un esfuerzo preencuentro de la red de ecoversidades que vamos a encontrarnos en Chile, y por eso lo que hemos intentado hacer con más o menos éxito es poner en diálogo experiencias de distintas partes de Abya Yala con el territorio que vamos a visitar, en este caso, entre los territorios de Chile y Valmapo. Então, em primeiro lugar, bem-vindos e bem-vindas para essa mesa, que é uma das mesas mais do ciclo de diálogos Abya Yala, que é um encontro prévio ao encontro regional que vamos ter de ecoversidades no Chile. E por isso, a intenção dessas mesas é colocar em diálogo diversas experiências de Abya Yala com o território que nos vai receber, nesse caso, o território chileno. Para esta mesa, que nombramos de Aprender y Soñar desde los márgenes, un poco la idea es recordar otras formas de aprendizajes que pueden o no estar en las escuelas, pero que estão em territórios e que han tenido uma larga trajetória em América Latina. Algumas vezes com o nome de educação popular, outras vezes com nomes de educação alternativa, de teorias de trabalhos desde a complexidade, pero que é um saber que muitas vezes há um ancestro comum que é Paulo Freire, pero há muitos e muitas mais que han caminhado esse caminho, e este é o momento de traer, no para hablar de Freire ou para hablar de la educação popular, pero más bien hablar desde los recorridos, algunos un poquito más cortos, otros un poquito más largos, en el esfuerzo de aprender, educar e cultivar os sonhos e a esperança. Então, essa mesa, em particular, tem que ver com a questão das formas outras de aprendizagem que podem ou não estar nas escolas e que, no caso, e que aqui na América Latina foram pensadas e inventadas de múltiplas formas. Temos, para muitos e muitas, temos um ancestral comum, que é o Paulo Freire, mas não somente ele. Então, a ideia dessa mesa é convidar a reflexionar nesses modos e maneiras, que em alguns lugares se chama de educação popular, outros de educação alternativas, e tem uma multiplicidade de nomes, mas que para cá, o que a gente está pensando é, principalmente, o cultivo da esperança e dos sonhos. Então, desde esse ponto de vista, invitamos a falar hoje a Sara Estela, que é uma visionária, articuladora comunitária, que trabalha o caminho de los sueños em sua comunidade em projetos de educação livre e radical com a juventude. A Eda Luiz, pedagoga, educadora popular e estudante de Paulo Freire, que é diretora há mais de 20 anos del Sierra, de Campo Limpio, Brasil, e protagonizou um trabalho de excelência que levou a la escuela a ser reconocida por la UNESCO como la referencia mundial de educación de jóvenes y adultos. Y a Carlos Calvo, que es incluso medio difícil nombrar de lo que es, educador, filósofo, pero también otros aspectos. También fue alumno de Paulo Freire en Chile antes del exilio. E foi por muitos anos professor e investigador da Universidade de La Serena, e ha desarrollado
modelos pedagógicos basados en la teoría de la complejidad y en la idea de la educación como sistema vivo, y entre 2021 y 2022 integró la Convención Constitucional por la región de Coquimbo. Y bueno, para dar de una vez la palabra, invitaria que habláramos en el orden que eu apresentei, convido que falamos na ordem que eu apresentei. E a pergunta é sencilla. Desde sua experiência de vida, como o aprendizagem se conecta com os sonhos? Desde a sua experiência de vida, como o aprendizado se conecta com os sonhos? Sara? Boa tarde para quem não estava aqui ainda. E eu acho que é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir. Ah, Vocês conseguem ouvir essa furadeira aqui do lado? Não. Bom, como a aprendizagem se conecta com os meus sonhos? Eu acho que eu posso dizer que o meu sonho era conhecer o mundo. E isso para mim só foi possível pelas aprendizagens alternativas. Tanto que, para ajudar as pessoas a ir para o Chile, é um lugar que eu conheço, porque eu já fui muito ajudada para estar nos lugares que eu estive. Então, acho que é uma iniciativa muito importante. Mas eu diria que, como a aprendizagem se conecta, é porque a aprendizagem me coloca num lugar de querer conhecer o mundo de uma outra forma, de querer conhecer culturas diferentes e pessoas diferentes. E isso é possibilitado pela aprendizagem, de uma forma direta e indireta. Tá dando para acompanhar? Por acá, Carlos y los demás están acompañando o necesitan. ¿Están consiguiendo acompañar el portugués o necesita de una traducción? ¿Me hablas a mí? Ajá. Ah, sí. No, no, no. Ah, perfecto. Le he podido seguir. Perfecto. Bom, eu conheci aprendizagens alternativas através da Uniquebradas, que é o coletivo do qual faço parte, e que é também quem ancorou essa possibilidade de termos jovens dentro das ecoversidades de forma tão ativa hoje em dia. E eu acho que a aprendizagem ela se conecta com o sonho quando, na minha realidade, só é possível sonhar através da aprendizagem. Eu moro numa periferia de São Paulo. E eu só me conectei de verdade com os meus sonhos reais quando a aprendizagem bateu na minha porta, para além da escola, óbvio. Porque dentro do sistema educativo que eu vivia, não era possível sonhar os meus sonhos reais. Eu tinha praticamente engavetado todos os sonhos que eu tinha, porque eles não pareciam possíveis. O sistema acaba colocando a gente num lugar de que tudo é dinheiro, e o dinheiro precisa vir de alguma forma. E a gente acaba priorizando outras coisas dentro dessa realidade. A gente tem famílias e casas para comprar e carros e todas essas coisas que dizem que tem que ser os nossos sonhos, mas eu sonhava com outras coisas. E a educação se conecta nisso porque a educação não faz só ser possível, como a educação me faz acreditar que é possível. Eu acho que as educações alternativas têm um lugar na minha vida muito especial porque foi através da educação alternativa que eu consegui sonhar, que eu consegui voltar a sonhar, para falar a verdade. Eu acho que a educação ela se conecta de forma esplêndida quando ela bate na minha porta e na porta de vários outros jovens aqui da mesma periferia que eu, através da Uniquebradas e da Dona Eda, a Gi, a Su, a Tina e a Bianca, que tornam possível que a gente pense em outras alternativas de vida no geral, em vidas mais saudáveis, em vidas mais felizes e em possibilidades de existir de outra forma, em possibilidades de conhecer o mundo de outra forma e de se conhecer de outra forma. Eu acho que se eu tivesse que resumir em uma frase como que a educação se conecta com os meus sonhos, eu diria que a educação possibilita os meus sonhos. Acho que só existe sonhos a partir do momento em que eu entendo que a educação
é mais do que me ensinaram na escola e que não é necessariamente só dever dos pais e mães educar seus filhos. E quando a gente se conecta com o nosso ancestral em comum, a gente se educa como um todo. E não do jeito tradicional da palavra educação, mas do jeito sonhador da palavra educação. Obrigadão, Sara. Eda? Bom, boa tarde, bom dia. Para mim, sempre eu vivi como educadora, tanto que fiquei 55 anos em sala de aula, né, entre coordenar projetos, mas a aprendizagem para mim foi um sonho no momento que eu percebi que poderíamos fazer uma outra educação de jovens e de adultos, e não aquela que o sistema, né, estava oferecendo. E para isso eu fui procurar ajuda para poder realizar esse meu sonho. Encontrei pessoas maravilhosas, entre elas Paulo Freire, e toda vez que nossos encontros me desafiava a dar um passo a mais. E eu consegui fazer um projeto por 28 anos, de jovens e adultos, num dos lugares mais violentos do mundo, periferia de São Paulo, onde a gente mudou toda a estrutura do local. E aí a gente ainda conseguiu provar que é possível fazer uma educação de jovens e adultos com liberdade, com autonomia, com onde os adultos tenham né, um pensamento crítico e não só reproduzindo o que se espera deles. Eu sonho muito, ainda continuo sonhando, porque ainda trabalho com jovens, né, voluntariamente, para realizar esses sonhos. Eu acho que não existe nada sem, o Paulo Freire já dizia, né, que não existia nada sem sonhos. A gente precisa sonhar, idealizar e realizar. E eu consegui fazer isso numa perspectiva diferenciada, aceitando o desafio dos jovens a apresentar uma educação diferente daquela que eles foram excluídos do, do curso normal, né, das escolas. E eu acho que eu sempre tentei realizar sonhos, né, tanto os meus quanto das pessoas que estão ao meu redor, tanto como os educadores, e eu acho que isso nós conseguimos por muitos anos. E eu acredito muito que a gente está muito próximo de realizar coisas quando a gente começa a idealizar, a sonhar, não como um sonho como utopia, mas um sonho que nos leva a realizar, e a utopia seria para sempre estar, para mim, dar um passo além, né? Avançando esse sonho, qual é o outro, e a utopia me leva sempre a caminhar. Agora, aposentada, me dedico a Ouro Quebradas, onde estão as minhas jovens, das periferias também, duas periferias, que eu estou levando isso, né, minha contribuição, e a gente vê a diferença que faz quando deixa esse jovem participar, deixa de contar seus sonhos e a gente tentar dar contorno a esse sonho para que ele se realize, e eles conseguem realmente, independente da condição social ou condições outras, realizar seus sonhos muito bem. Por aqui. Depois falamos mais. Perfeito. Obrigadão. Carlos? Está desligados. Fala silenciado. Uhum. Gracias. La pregunta de Joao, ¿cómo el aprendizaje se conecta con los sueños? Me hizo recordar inmediatamente una expresión en Pasto, al sur de Colombia.
que acuñan el neologismo disoñar. Disoñar es diseñar lo que yo quiero soñar. Me encantó. Desde que lo aprendí, hace ya unos 30 años, me encanta usarlo. Disoñar mis sueños. Con el tiempo, con la investigación, en aula, con la investigación del devenir cotidiano, de cómo interactuamos, más las lecturas y la conversación, he ido aprendiendo que cuando nosotros soñamos, nos educamos. Soñamos en la noche durmiendo y soñamos despiertos. La neurociencia ha hecho un descubrimiento para mí fascinante, que cuando estamos distraídos, consumimos más energía que cuando estamos concentrados. Ese hallazgo de la neurociencia me encantó por varias razones. Una de ellas es porque me daba un antecedente potente de por qué el aprendizaje informal es tan fuerte. Por qué lo que vivimos informalmente lo aprendemos en general muy bien, en contextos caóticos que se tienden a autoorganizar. Si uno va enhebrando, juntando esas ideas, aparecen escenarios hermosos. Uno de ellos, que todo ser humano propende a aprender. Todo ser humano. En la escuela nos enseñan que muchos no les da la cabeza, que no sirven para aprender, y los excluimos. Pero esas chicas y esos chicos aprenden muy bien otras cosas. Un libro interesante, revisado en São Paulo, Brasil, 10 en la calle, 0 en la escuela. Así se llama el libro, que relata el conocimiento matemático de niños y niñas de la calle, que en la calle resuelven problemas complejos de cantidad, pero no son capaces de hacerlo en la escuela. El interrogante es, ¿por qué? Esbozo la siguiente respuesta. En la calle se aprende bien porque los contextos son caóticos, los estímulos están desordenados y la persona tiene que unirlos, enhebrarlos, entrelazarlos, darle sentido, correcto o incorrecto. Muchas veces pueden ser incorrectos, pero la persona con su experiencia corrige y mejora. Disoñar entonces me permite a mí diseñar mis sueños en atención a lo que yo estoy viviendo. Si distraído proceso mucha información y lo hago bien, significa que los contextos informales son educativamente mejor que los contextos formales. Y aquí una petición para todas y todos, que reflexionen si sigue teniendo sentido confundir escuela con educación. Para mí no son lo mismo. La escuela ha restringido, le ha puesto anteojeras a la capacidad que tenemos nosotros de aprender y nos obliga a repetir lo que dice un programa de estudio. En cambio, la educación fluye
inevitablemente. Y yo relaciono y saco conclusiones. ¿Qué hacer entonces? Ayudar a la persona a que procese bien la información, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus sueños, que vincule. Yo me recuerdo, era pequeño, no iba a la escuela y me sorprendí de que yo podía hablar conmigo mismo. Le dije a mis dos hermanas mayores que yo podía hablar sin abrir la boca. Me dijeron, hazlo. Y yo me puse a hablar conmigo. Y ellas me trataron de mentiroso y me persiguieron por mentiroso. En ese tiempo yo no sabía que eso era pensar, pero estaba pensando. Mis hermanas tampoco sabían. Pero ese es un pensamiento filosófico profundo. Esa experiencia, o semejante, todos ustedes la tienen, la han tenido. Y eso significa pensar muy bien, con un alto nivel de abstracción. Termino entonces. Nuestros sueños guían nuestros aprendizajes, porque nuestro sueño no solamente es simbólico, sino que en el sueño yo arreglo, armonizo los temas. Fíjense, hoy recordaba a mi abuela materna, mujer sin escolaridad, que cuando yo estaba atribulado por algo, me decía, no se preocupe, consúltelo con la almohada. Es decir, vaya a dormir. Y la almohada me enseñaba. Evidentemente que la almohada no enseña nada, pero mi abuela sabía que en la noche uno arreglaba los temas. ¿Y qué significa arreglar los temas? Se organizan, se priorizan, se organizan. Y eso era. Entonces confiemos en nosotros para aprender mejor y muchísimo más. Gracias. Muchas gracias. Solo quiero, por vicio, trazer alguns elementos que as três propuseram. Primeiro, Sara trajo lo de aprendizagem, o aprendizaje como querer o mundo de uma outra forma, querer o mundo de outra maneira. Que em contextos como el de ella, que vive en la periferia, solo es posible soñar a través del aprendizaje. Só é possível sonhar através da aprendizagem. E que, porque a educação é um possibilitante de ampliar as possibilidades de sonhar. Eda trajo algumas palavras claves, como libertad, autonomía y pensamiento crítico. Y dijo algo del aprendizaje con Paulo Freire, que no solamente que para hacer con que el sueño se realice, vivir esa tensión de dar un pasito más allá, de dar un paso além. Que lo que le enseñó Paulo Freire fue estimular más que algo, más que un contenido, a dar ese un paso más. Y trajo la idea de que parte de ese aprendizaje es probar que es posible hacer. Y Carlos trajo
la cuestión de que el aprendizaje en contextos informales por la caoticidad es más efectivo que o aprendizado em contextos informais é mais efetivo pela sua caoticidade. E que as pessoas têm que compreender o entrelaçado e darle sentido, e sua experiência lo corrige. Que as pessoas, em contextos caóticos, têm que encontrar o entramado e dar sentido. Desde isso, resgata a ideia que aprendeu em Pasto de sonhar, desenhar os sonhos. E que trajo a questão de que o sonho, tanto fisiológico, de dormir, como o sonho de sonhar despierto, estão vinculados a estruturar e organizar algo para hacerlo posible. Entonces, lo transversal de las tres está en vivir la experiencia, tener algo a través del sueño que permita ir más allá de lo dado y dar sentido y organizarse, podendo caminar por lugares que no imaginaría si no soñara. Entonces, dicho eso, abro el espacio para, desde ese compartir de caminatas, ¿qué les viene del cómo caminar en esos sueños? Dejo el micrófono abierto, para dar un poquito de caos, ya que a ustedes les gusta. Bueno, yo, dado que fui el último, me parece que ahora comience o comienza Era, por ejemplo, y dejamos a Sara al final. Era, Não, Carlos, por favor. ok. ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminamos en la vida? A ratos, con una idea bien clara de hacia dónde vamos, y en otros momentos, erráticamente, probando, alterando el camino. Porque el proceso educativo, un proceso de aprendizaje, nunca es lineal. Nunca va en el orden de 1 a 2, a 3, a 4, a 5. No sigue ese proceso. Va en esta dirección y sorpresivamente gira y brinca en otra. Excepto, evidentemente, cuando estamos concentrados en algo y tenemos que seguir un procedimiento. Por ejemplo, cuando conducimos. Si vamos en primera y ponemos la quinta, pues el auto no sigue. Tenemos que tomar velocidad. Una cirujana tiene que seguir un procedimiento para minimizar el error. Recuerdo el primer cardiólogo que en Chile hizo trasplante al corazón. En una entrevista televisiva, contó que en el quirófano se contaban muchos chistes, se reían mucho para aflojar tensión, porque requerían estar relajados. ¿Para qué? Para atender cualquier emergencia. Repito, se ríen para relajarse y estar en mejores condiciones para atender la emergencia. Y agrega, sin embargo, cuando le tocaba a él cortar la incisión delicada, decía, y todos se callaban, porque en ese momento toda la concentración, el 100% dedicado a lo que estaba haciendo. Una vez hecho, hacía un gesto y empezaban otra vez a relajarse. Entonces, ¿cómo caminamos? Con relajo y erráticamente explorando
miren, por favor, a las niñas y a los niños, eso hacen. Por eso conocen muy bien el territorio, porque van por todas partes. Y normalmente a lo que es peligroso. Ojo con eso. Usualmente a lo que implica un riesgo. ¿Por qué? Me ayuda a entender estos fenómenos la teoría del caos de la física, que hago alcances al mundo social. Porque estos procesos se van armonizando y se van encajando. Nunca de manera perfecta. Pero esa imperfección permite que fluyan. Fíjense cómo caminamos en la calle. Las personas, cada uno camina con su prisa y sus preocupaciones, pero todos vamos armonizando el caminar. Si lo firmamos, vemos una danza colectiva, una coreografía. ¿Quién se puso de acuerdo? Nadie, pero sí fluimos en aquello. Entonces yo, ¿cómo caminar? A ratos, muy ordenadamente, porque tenemos el objetivo preciso. Pero cuando andamos indagando, tenemos que explorar. ¿Y cómo se explora mejor? Sin una idea preconcebida, para ver qué es lo que se encuentra. Finalizo. Hace un par de semanas falleció Jane Goodall. ¿Por qué la contrató Leakey para ir a la selva? Porque no tenía estudios. Porque si hubiera tenido estudios, hubiera mirado así el mundo de los primates. Fue sin saber y encontró lo que especialistas no habían encontrado. Muchas gracias. Bom, vamos lá, eu fico no meio. Ainda bem, estou no meio. É, eu sempre fui professora que acreditava muito numa educação diferenciada, escutando a todos, não só transmitindo, mas construindo junto, desde os pequenos até a universidade. E há mais ou menos 30 anos atrás, para vermos como as coisas vão acontecendo em ciclos, eu fui desafiada a fazer uma educação de jovens e adultos diferenciada, né, que atendesse a educação de jovens e adultos, e não uma repetição do que eles deixaram de receber durante a vida escolar. E eu recebi um jovem excluído do sistema, em escola pública, que se diz engessado dentro de um sistema capitalista. Ele disse: Você quer fazer uma escola diferente? Então, eu gostaria que não tivéssemos carteiras individuais, queria que fosse em grupo. Paulo Freire já dizia: ninguém aprende sozinho, aprendemos em grupo. Eu não quero professores que tragam as coisas prontas, queremos construir juntos. E não queremos disciplinas da maneira que é apresentada no sistema, a grade curricular. Isso já me assusta um pouco, grade. Era um sonho desses meninos que foram excluídos do sistema. Eu falei, vamos lá. Eu falei, vamos então fazer juntos. E conseguimos fazer um projeto que não mexendo com nenhuma lei, foi possível, através desse sonho desse jovem, e que nós abraçamos e demos vida a ele, construir um projeto de educação de jovens e adultos totalmente diferente do sistema, em escola pública.
onde não se permite muitas ousadias, muitas coisas novas, as coisas se repetem o tempo todo, né? A exclusão, a coisa da repetição, não se deixa criar. E durante esse tempo todo nós conseguimos criar um projeto onde a primeira coisa que nós pedimos para eles falarem era qual era o sonho. E juntos, através dos módulos e das disciplinas, nós sonhávamos juntos. Eu tenho infinitos sonhos realizados, de pessoas que já não acreditavam mais, de 15 a 90 anos, que não acreditavam na possibilidade de sonhar em ser alfabetizado, de assinar o nome, de pertencer a uma sociedade, porque quem não assina o nome, ele se sente inferior, ele se sente uma pessoa fora, né, da realidade. E o sonho do analfabeto é ser alfabetizado, não importa a idade, não importa a idade. Eu acho que depois da família, e não digo aqui família, mas eu digo pessoa que cuida, que acalenta, que escuta, que acolhe, a escola ainda é uma maneira de socialização importante. Por isso, eu não gosto de falar escola alternativa, eu gosto de falar escolas de maneiras diferentes, para públicos diferentes, né, em lugares diferentes. E atender essa comunidade. Quando eu me vi numa comunidade extremamente violenta, eu não poderia fazer muito mais coisa do que fazer uma escola aberta. E fazê-los acreditar que nós estávamos ali com respeito e que poderíamos trabalhar juntos. Então, o sonho meu e de todos os que estiveram comigo esse tempo todo foi realizar uma educação que trouxe humildemente liberdade, autonomia, como torno a frisar, e construiu uma coisa que era essencial para Paulo Freire, que era a amorosidade. Sem amor não se faz, não se realiza sonho, não se realiza trabalho, não se realiza, porque o sonho é acalentado pela amorosidade de alguém que cuida, que se aproxima, que escuta, que atende. E as nossas escolas estão, eu acho que eu tenho percorrido pelo menos o Brasil, estou chegando de Goiás hoje, sou de São Paulo, e essa falta de escuta, de acolher, né, de entender, de deixar que o jovem se coloque, talvez, e aí voltamos para o sonho, e que a gente consiga, de uma maneira harmoniosa, amorosa, realizar os sonhos através daquilo que a gente tem como condição, como elementos, como material, é muito importante. Os nossos jovens estão sentindo falta de, por incrível que pareça, no mundo tão tecnológico, com tanta informação, eles precisam de alguém mais próximo, né? Que fale, vamos junto, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos. E eles acabam realizando coisas incríveis se a gente der oportunidades. Mas eles precisam ter oportunidade. E essa é a oportunidade é realizar sonhos. Sonhos possíveis, sonhos não tão possíveis, que tem um tempo, né, um tempo para ser realizado, mas eu acho que eu consegui, nos 28 anos que eu fiquei nesse projeto, fazer com que tantos jovens, adolescentes e adultos e idosos que passaram por lá, realizassem seu sonho de se tornarem pessoas pertencentes,
porque é impressionante a gente escutar quando uma pessoa assina o nome, ela diz que agora ela é gente. Aonde está a nossa humanidade? Aonde está a nossa amorosidade? Onde está a nossa capacidade de realizar sonhos, cada um da sua maneira, da sua necessidade, mas que quando chega a nós, nós temos esse papel, eu como educadora, e proporcionar essa realização de ser gente. Pergunte ao analfabeto de acima de 60 anos como ele se sente. Ele fala, não sou gente, porque ele não sabe escrever, não sabe atuar, não sabe entender, né? Ele é manipulado, ele é uma pessoa que tem muita dificuldade, e o sonho dele, se perguntar a qualquer pessoa que não esteve na escola ou teve por muito pouco tempo, o sonho dele é ler e escrever. Eles falam ler corridinho, né, que é a leitura fluida. Eles falam escrever bonito. E aí nós, educadores, alguns, não digo todos, mas agora a gente está tendo uma grande maioria, não se prende a isso de realizar essas necessidades, de fazer aprender. Não, aprender a aprender, né? Aprender a buscar, aprender a ter consciência do que está aprendendo poder utilizar aquilo que adquiriu. Isso é um sonho e que está muito difícil da gente conseguir nas escolas atualmente, principalmente nas escolas brasileiras. Está passando por um momento muito difícil das pessoas acharem que apostila e repetição é realizar sonho, é realizar uma alfabetização, né, completa e que faz com que os jovens de agora caminhem. Mas eu ainda me incomodo com isso, eu ainda me incomodo de o jovem não ter a atenção necessária, não ter a escuta, não ter uma maneira dele poder realizar, dele poder interpretar, dele poder opinar, né? Eu estou me referindo porque eu me dediquei muitos anos à educação de jovens e adultos, mas eu vejo que em qualquer situação, e principalmente numa situação de periferia ainda, onde eu trabalho mais, atuo mais agora, eu vejo que a falta de oportunidade para que esses jovens consigam se entender e realizar o que ele realmente necessita é muito mais difícil. Ele tem muito mais portas fechadas do que portas abertas, né? E aí eu venho com o sonho. Quantos sonhos nós deixamos de realizar? Quantos talentos perdemos durante toda essa nossa marcha de educador quando não ouvimos, não paramos para escutar, né? Eu sou muito preocupada com esta responsabilidade de educadora, de poder realizar e trazer essa realização pessoal para que as pessoas se sintam humanas, se sintam gente. Eu acho que é um pouco disso. Sarinha, passo para você. Eu, que responsa, hein? Bom, eu acho que vou continuar a história, porque ela se justifica com, com esse sonho realizado de ser alguém mesmo. Acho que quando eu comecei a estudar na escola, a minha mãe falava sempre que eu tinha que estudar para ser gente.
E eu ficava indignada escutando ela falar que eu precisava estudar para ser gente, porque na minha cabeça de criança, para ser gente bastava nascer. Nasceu, está vivo, é gente. Só que ela vivia dizendo que para estudar, que tinha que estudar para ser gente. E eu só fui entender o porquê que para estudar, o porquê que para ser gente tinha que estudar, quando eu percebi que as pessoas olhavam para mim de uma forma, para minha mãe de outra e para minha avó de outra. E isso eu fui perceber já alfabetizada, mas eu alfabetizei cedo, justamente pelo privilégio de estudar. E não que eu tenha tido acesso à melhor educação do mundo, porque a escola pública de São Paulo nunca foi a melhor do mundo, mas ela com certeza foi melhor para mim do que foi para minha mãe, que se alfabetizou na Bahia, e foi melhor para minha avó do que para minha avó, no caso, que não se alfabetizou por N motivos também na Bahia e, enfim, por outra realidade. Há 60 e poucos anos atrás, a realidade dela no interior do interior da Bahia era mais difícil do que a minha na periferia de São Paulo. Mas os níveis que as pessoas te olham são diferentes quando você sabe ler o que está escrito numa placa e quando você sabe interpretar o que está escrito num texto. E para minha mãe já era admirável eu saber interpretar, porque ela sabia ler e ela sabe ler, mas não necessariamente ela vai interpretar como eu interpreto. E eu espero que um dia olhem melhor ainda para minha sobrinha, ou não. Espero que não olhem, espero que olhem todos iguais quando ela for adulta. Mas talvez isso não aconteça. Eu acho que quando a educação vem para mim, ela tira de mim um sonho que é meu e coloca num sonho que é nosso. Porque a partir do momento que eu acesso a educação e a educação de uma forma transformadora, saindo desse lugar da escola, que acho que o Carlos colocou muito bem, que a educação é uma coisa e a escola é outra, apesar de eu adorar quando elas se conectam, as pessoas que têm a oportunidade de conectar as duas estão vivendo um mundo diferente já. Acho que eu tive essa oportunidade em algum momento, porque quando a Uniquebradas chega no espaço que eu frequentava, tudo que eu aprendia lá, de alguma forma eu tentava levar para a sala de aula. Porque nem todos os meus amigos da escola podiam frequentar projetos sociais, por N motivos, pelas realidades que cercam a periferia, alguns deles só tinham tempo para estar na escola e o outro tempo deles eles estavam trabalhando. E alguns deles, por trabalhar, deixaram até de ir para a escola. Isso com 16, 17 anos. Acho que a gente ainda não era nem jovem adulto. Hum. Mas, enfim, a realidade é complexa. E a partir do momento que esse sonho não é só meu, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, porque se eu conseguir, eu quero que outras pessoas consigam. E aí entra o lugar de ser um facilitador de sonhos. Talvez seja essa a palavra. Um facilitador de sonhos para que o que foi difícil para mim seja um pouco mais fácil para que quem veio depois. E isso eu não estou dizendo depois para os meus filhos do futuro e nem para os meus netos do futuro. Eu estou dizendo depois para quem conheceu a educação alternativa não desenrolada um ano depois de mim, das nossas várias turmas dentro da Uniquebradas e de facilitar esse processo, porque foi difícil para mim entender. Eram outras pessoas vindas de outro lugar, falando de coisas que para mim era tão irreal, mas tão irreal, que a gente teve que colocar o nome do projeto de Marcianos, porque era mais fácil de acreditar que alguém desceria do céu para perguntar o que que eu sonhava, do que uma pessoa humana faria isso por mim. Isso aí. É E isso aí. E a partir do momento que a educação me toma, ela me faz acreditar que um mundo ideal, um mundo melhor, não seria um mundo onde eu tivesse só mais dinheiro, ou só uma casa, ou só um carro. Seria um mundo onde as pessoas não precisassem sonhar em ter mais dinheiro, ou ter casas, ou ter carros. Porque isso devia ser palpável e possível, isso não devia ser sonho.
E En- a partir do momento que eu entendo isso e que eu começo a sonhar com que isso seja uma realidade, porque se todos nós soubéssemos disso, se a educação propiciasse que todo mundo soubesse disso, provavelmente isso se tornaria realidade. Porque eu acredito na força coletiva e a força coletiva, ela é real, porque eu só estou viva por ela. Então, ninguém pode me dizer que não é. Eu acho que os sonhos eles seguem quando a gente começa a sonhar junto, quando a gente começa a entender a educação para além das paredes, seja da escola, do projeto, dos lugares, e quando a gente toma para si uma responsabilidade que todo mundo gosta de dizer que tem, mas que no fim das contas a gente ainda no fim acha que só pais e mães devem educar filhos, porque acho que eu não só escutei, como já reproduzi que a escola não é lugar para educar, a educação aprende em casa. Mas às vezes as casas das pessoas não são os lugares tão legais quanto a gente acha que são. E os pais das pessoas também não têm tantas chances assim de educá-las, até porque às vezes eles mesmos não foram educados. E pensar nesse mundo dessa forma. E acho que isso é um sonho que ele cresce. Ele cresce cada vez que a gente acolhe um jovem novo, ele cresce cada vez que a gente conversa com mais uma pessoa. E todas as vezes que eu falo para um jovem da periferia que o sonho dele é possível, porque o meu foi possível, eu consigo ver nos olhos deles exatamente o que eu não vi nos meus há uns anos atrás, mas eu tenho certeza que a dona Eda viu, que é de sonhar com um mundo melhor mesmo. Eu costumo dizer que eu sonho que todo mundo seja muito feliz, porque gente feliz não destrói as coisas, gente feliz não mata a gente, mas fica muito difícil falar de felicidade num mundo onde ainda tem fome. E quando a gente fala da fome, é impossível que eu venha aqui e não fale da fome, porque hoje eu tenho fome de saber, mas eu só tenho fome de saber porque quem teve fome de comida não me deixou passar fome. E acho que é uma questão até geracional de a educação salvar a minha vida. Porque o pouco de educação que a minha mãe teve também salvou a dela, e a educação que a minha avó teve também salvou a dela. E essas pessoas não necessariamente acessaram a educação desenrolada da mesma forma que eu acessei, mas com certeza acessaram porque viveram e viveram num mundo que foi mais difícil para elas do que foi para mim. Acho que falar de educação é falar de um lugar ancestral, porque tem muitas gerações de mulheres e de homens que vêm tentando, mas a partir do momento que esse sonho se espalha, a gente torna ele mais possível. E eu não sei se eu falei exatamente ou se eu respondi a pergunta, mas eu espero que sim. Realmente la pregunta no importa tanto. Bueno, eh, ¿alguien de los y las que están escuchando quieren traer una pregunta, una resonancia, una palabra, cualquier cosa? Runa? Hola a todos, gracias por el espacio acá desde Anáhuac, México. Bueno, encantada con todo lo que se ha compartido. Mi pregunta es muy puntual, más bien es como una duda existencial cuando estamos tejiendo otras formas de enseñanza. Preguntar, los que tenemos esfuerzos autogestivos, cómo reconocernos sin estar peleados con la academia desde otras formas. Es decir, la pregunta, si existe en estas posibilidades organismos o escuelas que puedan como validar a nivel mundo como esos esfuerzos autogestivos. Si dentro de lo que se ha tejido hay como algo parecido a, ¿por qué? Yo estoy con un esfuerzo de pedagogía regenerativa que se basa en la permacultura, que propiamente es el conocimiento de los ancestros
y es cómo validamos ese conocimiento con un arraigo territorial desde el conocimiento del nativismo de la cuenca, cosas que son vitales. Por ahí esa pregunta, no sé si fui clara. ¿Alguna de las tres se arriesga a responder? Eda y Sara entendieron la pregunta, ¿no? ¿O la traduzco? Ah, perdão, estou falando em espanhol, perguntando para... Ao meu ver, eu acho que a educação é, some tudo. Ao meu ver, a educação é feita de pessoas. E pessoas trazem as suas necessidades, tais suas experiências, suas contribuições. Se conseguirmos fazer uma educação onde se respeite tudo isso, eu acho que as coisas caminham. Conteúdo, eu acho que não é o importante, é a maneira que se faz. Porque se você... As academias falam, precisa aprender isso, aquilo, tem esse objetivo, essa habilidade, essa compreensão, mas de que maneira você faz? Você talvez esteja fazendo, dentro da sua pedagogia restaurativa, a mesma coisa que eles, o mesmo conteúdo, só que de uma maneira diferente. O que importa é a maneira, muito mais que o conteúdo. Se você... Eu percebi isso, porque quando eu fui trabalhar com jovens e adultos, eu tinha que brigar um pouco com algumas coisas também, porque geralmente o adulto já trazia experiências riquíssimas. Uma pessoa que reforma a casa, ela olha na parede, ela fala quantos metros vai precisar de material. Analfabeto, sem conhecimento, sem ter passado por lugar nenhum. Mas a experiência fez dele uma pessoa que adquiriu esse conhecimento. Isso é utilizado em matemática. Então, em matemática, ele vai se sair muito bem. Ele só não tem a sistematização e o nome, talvez, né, bonito da coisa que seria. Mas, se nós observarmos bem, eu acho que todos nós, e aí a gente está falando de jovens e adultos, especificamente aqui, né, idosos, eles têm uma vida, uma experiência grandiosa que deveria ser utilizada até na educação formal, porque eles seriam os mestres. Eles passaram por muita coisa até aprender aquilo sozinhos, né? Porque foi uma luta fazer sozinho. Mas eu brigo muito com a academia. Eu acho que a academia faz muita coisa, estuda, pesquisa muita coisa, mas é difícil estar no chão da escola. O chão da escola é outra realidade. Sinceramente. Desculpe, Carlos, perdão, se você é da academia, mas eu acho que a academia deveria se aproximar mais do chão da escola, para nos auxiliar e dar velocidade, dar força pelo que nós fazemos. Porque nós também fazemos um belo trabalho, diferenciado, de ser desta maneira ou daquela, mas atendendo a comunidade que está se inserida. E a comunidade necessita daquilo. E o que a gente leva é o conhecimento que eles necessitam. E se eles quiserem outros conhecimentos, eles
aprendem a pesquisar outros conhecimentos, mas não necessariamente eles exercitam daquilo naquele momento para viver, né? Então, quando eu estava num lugar muito violento e tinha muitas coisas para serem resolvidas, eu escutava muito a comunidade. O que era necessário para nós começarmos, darmos continuidade e adquirir mesmo algo bom para aquela comunidade. Porque se eu trouxesse coisas fora da realidade deles, eles não iriam aproveitar, eles não iriam, eles iriam ser excluídos novamente, porque não tinha nada a ver com a necessidade deles, e a gente precisa ter o equilíbrio. Mas a universidade deveria, as grandes universidades deveriam estar nos ajudando, sim, nos auxiliando. Eu sempre brigo muito. Carlos quer falar alguma coisa? Fala, Carlos. Bueno, en Chile varias personas hablamos de escuela alternativa y no de escuela alternativa. La escuela alternativa está al lado de la escuela oficial. Puede tomar una o la otra. La escuela alternativa apunta a ser distinta, a mostrar otra posibilidad. Y es interesante. Estaba pensando que aprendo cuando aprendo. A veces son datos que los transformo en información y le puedo dar un significado. Pero en la base de lo que yo aprenda, cualquier tema que aprenda, lo que aprendo son relaciones. El dato solo no me sirve. Yo le atribuyo un significado, un valor simbólico o lo que sea. Entonces, en cualquier proceso educativo, debemos trabajar en la creación de relaciones que va a establecer el educante. Lo interesante de esto es que él va a descubrir un patrón que es análogo a otra situación. Sí, para orientarme en una ciudad, yo tengo que buscar puntos de referencia. Haga lo que haga, en donde esté, tengo que buscar puntos de referencia. Así de sencillo. Entonces, ¿qué enseñar? A generar puntos de referencia. Criterios. Cuando yo soy capaz de definir criterios, ya puedo empezar a solucionar los problemas. Lo interesante de esto es que esos criterios son muy pocos, no son miles. Cuando yo aprendo los criterios, me apoyo en ellos. ¿Qué facilita los sueños? El asombro. Tenemos que recuperar el asombro en nuestros educandos. ¿Cómo es que caminas? Mueven los pies, las piernas, claro. Pero ahora, ¿cómo es que mueve las piernas? Ah, es que yo digo voy para allá. Sí, pero ¿cómo viene de aquí hasta las piernas? Un chiquitito de 5 años le preguntó a la educadora infantil, ¿por qué te escucho? Respuesta de la educadora, porque tienes oreja. Contra respuesta del niño, eso yo lo sé.
Pero dime, ¿por qué yo pinto cuando tú me dices pinta? Hasta ahí llegó la educadora. No supo decirle por qué uno pinta cuando el otro le dice pinta. Entonces, si recuperamos esa capacidad de asombro en mí y en el educando, vamos bien. También me ayuda a generarle conflictos cognitivos. Y aquí hay que tener cuidado, porque lo primero es generar experiencia de éxito. ¿Qué pasa con el analfabeto? Que toda su vida ha escuchado de que no aprendió a leer porque es limitado, o porque es campesino, o porque qué sé yo. Usted tiene que darle experiencia de éxito, de tal manera que se sienta contento. Y Freire lo dijo, fue clarísimo. Todo ser humano es culto. Entonces, ¿cuál es la cultura suya? Muéstrela, lea la realidad, hable de ella, esa es su cultura. Pero la persona va avanzando y yo le pongo un obstáculo para ver cómo lo va a resolver. No para reprobarlo, ojo, no para reprobarlo, pero sí para que se dé cuenta de que, bueno, tiene que estudiar más, que tiene que practicar más. ¿Qué hacen los deportistas? Practican, practican y practican. ¿Para qué? Para después hacer ese movimiento sin pensar. Pero al comienzo son torpes. Cuando uno observa a una buena deportista, cree que lo que hace es tan sencillo porque va corriendo y salta. No, cualquiera lo hace, claro, hágalo. Y hasta ahí llegó. Baile usted con una buena bailarina. Se da cuenta que ella es buena bailarina y que usted no. Entonces, ¿experiencia de éxito? Sí. Y después un conflicto cognitivo, de tal manera que se quede sin respuesta. Pero ahí usted le ayuda. Ah, pero fíjate, ¿prestaste atención a este punto? Ah, ok, acuérdate. Cada vez que haga esto, tienes que observar tal cosa. ¿Cuántas personas salen de la casa y no se aseguran si llevan el dinero para pagar el transporte? Hasta que aprende y se acabó el problema. Ahora bien, y con esto termino. Sea lo que sea que uno aprenda, siempre hay elementos en común. Ya lo dije, son muy poquitos. Y eso tenemos que establecer. Por ejemplo, siempre relaciones de qué es primero y qué es segundo. Yo veo dos personas y le digo al otro, dime, ah, es que uno es más viejo y el otro es más joven. Sí. ¿Por qué es más viejo? Aunque se le nota. ¿En qué se le nota? Entonces yo llego a que la persona diga, ah, es que fíjate, va caminando con bastón. Y le digo, ¿y si se cayó y tiene que usar bastón y no es tan mayor? Ah, es que, y me habla de otra cosa. Algo es mayor o menor. Algo es primero y otro es segundo. Algo está a la derecha y otro está a la izquierda. Es que no sé cuál es la derecha. A ver, cuando era chico me decía, ¿con qué manos te lavas los dientes? Ah, esa es la derecha. Listo. Después yo digo, perdón, ¿esto está a la derecha? ¿O en qué punto cardinal está? ¿Hacia el norte, hacia el sur? Por ejemplo, si alguien está en Río de Janeiro, si alguien está en Chiapas, si alguien está en La Serena, en Chile, ¿cuál es la relación de puntos cardinales en que estamos? ¿Quién está al norte? Ah, el que está en Chiapas. ¿Por qué? ¿Está arriba o abajo? Capaz que me digan arriba, porque México está arriba y Chile está abajo. ¿Seguro? ¿En el universo hay arriba o hay abajo? Y ahí se queda así asombrado y me dice, ¿de veras? Ah, entonces Chile está arriba. Ah, no, Chile está acostado. Y si Chile está acostado, etcétera, y hay fuego.
Eso es educar, asombrar con el misterio y llevar a la persona a descubrir criterios para poder avanzar. Dicho sea de paso, es lo que hace la ciencia. La ciencia descubre los fenómenos, los elementos químicos y crea la tabla periódica de los elementos. ¿Se acabó la química? No, da pie para avanzar más. Se descubre el genoma humano. Perfecto. ¿Y ahora qué? Viene toda una aventura enorme. Eso es. Gracias. Sarinha, quer dizer alguma coisa? Qual que tinha sido a pergunta dela mesmo? Pois, de sobremaneira, se é possível encontrar esses pontos de encontros de validação desses espaços alternativos ou outros tipos de educação, não somente com a universidade, mas também de que maneira construímos essas pontes, construímos essa legitimação. Né? Certo. Bom, eu acho que eu não tenho nada muito diferente do que os meus colegas disseram. Muito legal chamar a Dona Ele seu cargo de colegas, inclusive. Mas, mas eu acho que a gente leva isso não desconsiderando a educação. Eu acho que quando a gente fala de formas alternativas ou formas diferentes de aprender, a gente não invalida a forma tradicional de aprender. A gente tenta adicionar outras formas de aprender, porque quando se vive só o jeito formal de aprender, você se limita muito. Porque você desconsidera todos os mestres que não estão formados e todas as pessoas que te ensinam algo, mas que não necessariamente estão dentro da academia ou da escola. Eu acho que a única forma que eu conheço de conectar isso é quando a educação formal abre portas para a educação alternativa. E, pelo menos aqui, isso acontece às vezes. E quando a gente tem essas oportunidades, a gente precisa falar sobre como a educação alternativa também muda vidas, como ela também salva vidas, porque a realidade é que a educação sempre salvou vidas, seja ela qual for. Ela sempre foi a melhor possibilidade para todo mundo que não nasce em berço de ouro, como a gente costuma dizer. Mas validar outras formas de educação não tirou de mim a vontade de estar dentro de uma academia, não tirou de mim a vontade de fazer uma faculdade, e acho que nem vai tirar. Eu acho que a gente junta as formas de aprender, porque as educações que eu frequentei, elas me trazem possibilidades para levar para dentro da academia ou para apresentar para pessoas que só conhecem uma forma de educação. E acho que é isso, acho que é validar os mestres que estão aos nossos lados, sempre, porque, bom, aqui no meu bairro tem uma senhora que nunca frequentou a escola, ou que frequentou pouco, não posso dar essa informação com certeza, mas ela me ensinou a plantar diversas coisas, e plantar vai ser muito útil para minha vida no geral, para minha sobrevivência no geral, talvez um dia. Mas eu acho que é validando. Eu acho que é para quem acessa os dois mundos, conseguir conectar eles da melhor forma e entender que um não invalida o outro, muito pelo contrário, um completa o outro, mas que eu acredito que ainda falta muito da educação formal de se abrir para outras possibilidades. Acho que o pessoal da educação desenrolada, alternativa, enfim, como a gente quiser chamar, nunca rejeitou o ensino formal. Mas às vezes, do outro lado, isso não é tão recíproco. E acho que às vezes a gente aprende as mesmas coisas, só que de uma forma mais prazerosa de aprender, dentro do que é alternativo e do que é desenrolado. Bueno, acá solo quiero hacer un comentario muy corto vinculando con lo que hacemos en ecoversidades, ¿no? Justo la idea de ecoversidad
es salir de la idea de universo, una verdad, ¿no? Y me parece que, ahí solo metiendo mi cucharita un momento, por experiencias y quizás traumas propios, yo desconfío mucho de una separación tan rígida por lo tipo de espacios, porque ya he visto espacios que se dicen alternativos y que si les rasca un poco están buscando una verdad. Y ya vi espacios formales, por ejemplo, lo que dijo Eda, ¿no? En una escuela pública que supuestamente se está teniendo que regirse por una ley de educación que, por más esfuerzo que hemos hecho, sigue teniendo muchas referencias de periodos coloniales, de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Y mismo así se hace algo distinto. Se puede crear una ecología de verdades. Así como en la Universidad de La Serena con Carlos, en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que cuando también pensando esa cuestión de la relacionalidad, nos despimos de esos trajes y buscamos a escuchar lo que realmente nos conecta de las formas de sentir y mirar el mundo, algo se enriquece ahí. Porque por veces creamos un maniqueísmo entre lo educativo y entre lo alternativo y lo formal, que validamos como si estuviera de nuestro lado cosas que no están para nada y más bien quieren excluirnos y dejamos de escuchar y entablar diálogos y conversaciones con personas y espacios que podrían conectarnos, ¿no? Bueno, solo una cucharadita. Y bueno, tenemos 7 minutitos, entonces si les parece, les quería dar una última palabra para cada una de las tres, pero como un juego también, más allá de dar últimas palabras tuyas, ya que estamos hablando tanto de escucha, me gustaría que cerrara podendo decir también qué aprendieron de las otras dos personas con quien pudieron dialogar el día de hoy. Entonces, para que todas puedan haber pasado por principio, Eda, que estuvo en el medio todo el tiempo, Eda, Carlos y Sara, si les parece. Sí, estabas escapando de estar de segundos todo el tiempo, ahora van de primeros. Está silenciada, Eda. Aparece silenciada. Tienes que activar el micrófono. Ahora sí. Desculpe. Bom, eu vou dizer poucas coisas, mas assim, Sara aprendo todos os dias. Sara é uma caixinha de surpresa. E ela me instiga e me cutuca e me revira toda vez que a gente se encontra, e eu tenho uma admiração incrível por essa menina, porque ela soube aproveitar as oportunidades que a vida apareceu a ela e conseguiu fazer, né, de um limão, uma bela limonada deliciosa. Carlos, tive o prazer de conhecê-lo hoje, mas fiquei, assim, muito impactada, né, com a sua colocação. Eu acho que teríamos que ter mais tempo, né, para dialogar outras coisas com mais profundidade e talvez conhecer mais outras realidades. Pena que não estou indo ao Chile, mas estou indo à Tailândia agora, em novembro, para o encontro, né, na Tailândia. Mas não vai faltar a oportunidade da gente poder conversar mais e discutir mais sobre nossos pontos
e foram muito relevantes. Eu acho que o pessoal deu para entender bem o que é a nossa proposta e quero agradecer a todos. Muito obrigado e me coloco à disposição para qualquer coisa entrar em contato comigo e a gente poder conversar mais. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, Eda. Había dicho Carlos y Sara, ¿no? Para que Sara cierre, ya que Sí, Carlos. no hay problema. Mira, que aprendí, ¿no? Una reafirmación de que sí es posible educar bien a pesar de los contextos. Las experiencias relatadas por ustedes muestran que eso sí. No es fácil, obvio que no. Por supuesto que no. Pero es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano propende a aprender. ¿Y qué tengo que hacer yo si soy educador? Buscar la manera, cómo yo llego a esa persona y cómo yo lo dejo contento, contenta y al mismo tiempo intrigado. Si estuviera en clase ahora, preguntaría a mis estudiantes, ¿se dieron cuenta cómo se veía Ada al inicio? A lo mejor no se dieron cuenta. Yo me di cuenta. Detrás de ella alumbraba potente el sol. Y depende dónde ponía la cabeza, si veíamos rayos del sol que encantilaba o lo cubría su cara. Ahora está oscuro. Entonces yo le diría a mis estudiantes, ¿dónde está Eda? ¿Cómo voy a saber? Alguien va a decir si está en su casa. ¿En qué parte está su casa? Tampoco sé. Ah, hablo en portugués, entonces tal vez en Brasil. O podría ser Portugal. Si fuera Portugal, perdón, podría ser Portugal. ¿Y cómo voy a saber yo? Busquemos un indicio. Poderia. Se veía el sol. Pero Portugal están durmiendo. No es Portugal. ¿Puede asegurarlo? Sí. Si es ahora y no es una grabación, coloca la condición. No es Portugal. Y Brasil, vaya usted a saber en qué parte de Brasil está. Ah, pero estuvo hablando de... Y yo empiezo a ubicar. Pero se ve el sol. ¿Por qué? Entonces tiene que decir ubicarse en el espacio. Norte, sur, este, oeste. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde se oculta? Ah, entonces, por lo menos, esa ventana está hacia el oeste. Entonces está de frente, ¿a qué? Al Atlántico. Eso es educar. Una forma en que yo saco a la persona del ámbito habitual y lo llevo a lo que llamamos metacognición. Pega el brinco. Y alguien me puede decir, ¿y qué le importa a mí dónde está ubicada la casa de Eda? Ah, porque de Runa veo todo blanco, de Sara también, y el suyo igual, y en cambio en Joao se ve visto todo igual todo el rato. ¿De qué me sirve? ¿Para algo específico? Nada. Pero usted de ahí generaliza. Entonces el día de mañana ve algo y dice, a ver, déjame fijarme. Me fijo en esto y en otro. ¿Es relevante? Sí y no. Para este caso era relevante la luz del sol. Ahora Eda tendrá que decir si yo estoy equivocado radicalmente, no. Pero si estuviera equivocado, no importa mucho, porque el ejercicio nos sirvió para saber ubicarnos espacialmente y también temporalmente. Bueno, así que muchas gracias por lo que aprendí de que se reafirma de que sí nosotros podemos hacer una buena educación independiente del contexto. Y con relación a algún,
siempre podemos nosotros hacer el juego al sistema. Me encanta. Darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Al sistema no le importa lo que uno hace. Le interesa que usted le muestre, le escriba lo que él quiere leer. Que hoy día no lo lee ninguna persona, lo lee un algoritmo. Así que yo en esto me siento liberado de toda culpa. ¿Ya? Gracias. Mm, Gracias, Carlos. mm. Entonces, quiero que como efecto ritual se cierre con las palabras de Sara. Entonces, antes de que cerremos como tal, eh, agradecer a las tres personas que aceptaron la invitación de decirnos lo que dijeron acá, como hoy en día el tiempo y la atención, disponer de tiempo y de atención es un gran regalo. Entonces, agradecer a todos y todas que den el regalo de su atención, a Albert, que está ayudando a sostener el espacio y la invitación, y a André, que hace posible que las barreras lingüísticas no se conviertan en un desafío más para esa relación. Dicho eso, agradezco mucho a todos y todas y cerramos con lo que tenga a decir Sara. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite. Uma honra estar entre tantas pessoas incríveis e dizer que, bom, também tenho uma grandíssima admiração pela Dona Eda. Primeiro porque ela foi uma das pessoas que me pediu calma no momento em que o mundo me pedia para ter muita pressa, que eu queria fazer da vida. E acho que isso é uma coisa que muda a vida de muita gente, teria mudado a vida de mais gente ainda, se existisse uma Dona Eda para cada jovem do Brasil ou para cada jovem do mundo, pedindo para eles terem calma para sonhar, talvez teríamos mais sonhos ainda realizados. Mas aprendi hoje que sempre há tempo de aprender com a Dona Eda, e porque ela sempre está muito disposta a aprender e ela sempre me lembra disso. Não importa o quanto você saiba, sempre tem mais coisas para saber, sempre tem mais coisas para aprender. E é muito bom. E com o seu Carlos, bom, que eu tive também o prazer de conhecer hoje, aprendi que o, o aprender não se limita também. Acho que é parecido, mas que nada pode impedir o aprendizado. Não importa qual a estrutura, e nem qual o lugar, nem qual a língua, e nem qual o modo. O importante é que se aprenda. E acho que isso afirma uma das coisas que eu acredito, que é importante a forma que você se presta a ensinar, porque só tendo professores, facilitadores, mestres, enfim, que se importem em como ensinar, a gente vai ter mais alunos que se importem em como aprender. E é assim a gente forma mais pessoas que ensinam e que aprendem, porque a gente tem que aceitar esse lugar transitório de ser mestre e aprendiz da mesma coisa, e de se perceber no mundo como mestre e aprendiz. Acho que isso afirma muito do que a gente vem falando, do que eu tenho falado nos lugares que eu passo. E é isso. Queria dizer também que é uma honra estar com todos vocês aqui hoje. Foi um convite muito especial para mim habitar esse espaço e aprender com essas pessoas tão maravilhosas para o mundo. Acho que é isso, por enquanto. Mas eu queria também falar da pergunta que a Runa tinha falado, que eu esqueci de responder uma parte, de que a gente está acessando muitos outros lugares e que os jovens daqui, os jovens do México, Chile, e não me lembro mais quantos outros países tinham, mas me lembro da Colômbia, estávamos articulando uma carta ou uma forma de aprendizado com a Claxon. Claxon, não sei ao certo como se pronuncia, mas que essa também é uma das coisas que a gente vem fazendo para transitar entre os espaços de aprendizado. E que é isso, que mantenhamos sempre as portas abertas para todos.
educador, nos despedimos y hasta pronto. Chao, Obrigado. gracias, Víctor. Obrigado. Gracias. Gracias.